Der Akkusativ, o segundo caso em alemão. Vamos continuar aqui a nossa sessão de aulas, né, com o terror, né, a assombração aí dos estudantes de alemão, falando hoje a respeito de Akkusativ. Vamos lá, meus amigos. Olha nós aqui pedalando de novo, velho! Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff, nessa aulinha de hoje, tá? Continuação agora das nossas 3 aulas que nós já tivemos anteriormente, tá? Hoje a gente vai falar aqui a respeito, né, do zweiter Fall, né, que é o segundo caso do alemão, que é o acusativo, né? O medo, né? O terror aí de muitos de vocês aí, né? Do pessoal que está estudando alemão. Eu preciso, tá? Que vocês que estão aqui agora, né? Eu preciso que vocês, antes, né, de assistirem essa aula, que vocês tenham assistido os vídeos a respeito de substantivo, tá? A respeito de substantivo Nomen, o vídeo a respeito de Artikel und Genus, artigos e gêneros, e também que vocês já tenham assistido a aula do nosso primeiro caso, né, que é o nosso nominativo. Pessoal, vocês têm que assistir esses 3 primeiros vídeos, senão vocês vão se perder com certeza nessa aula. Se preparem aí, bastante coisa, bastante informação, mas eu tenho certeza, eu posso garantir para vocês que no final dessa aula vocês vão estar sabendo, né, o que é o nosso acusativo, tá? Vamos tentar agora aqui, pessoal, juntos aqui, né, vamos enfrentar esse medo, beleza? Vamos lá então, meus queridos, tá? Primeiramente, né? Was ist ein Fall, né? Was ist ein Casus, né? O que é um casus, tá? Falei isso no finalzinho do vídeo a respeito do nominativo. Vamos se lembrar então aqui um pouquinho. Pessoal, o que é um caso, né? A gente tem que sempre relacionar o caso, tá? Quando a gente fala a respeito, né, de casos em alemão, a gente tem que se lembrar da palavra função, né? Função, ó, é a função exercida, né, pelo nomen ou substantivo, tá? Isso aqui está lá naquele videozinho lá a respeito de substantivo, né? Eles são sinônimos, tá? Nomen e substantivo. Ou seja, a função exercida pelo nomen em relação a outras palavras na frase, né? Como em relação a verbos, tá? Eu tinha colocado anteriormente ali a respeito de pronome e tal, mas como a gente não vai chegar nisso agora, eu coloquei aqui agora resumido, né? Realmente, né, é a função exercida, então, pelo nome em relação a outras palavras na frase, né, como em relação a verbos. Gravem isso daqui. Falou sobre caso, associem a palavra função, né, a função do substantivo na frase. Beleza, a gente falou, então, lá a respeito do nominativo, né, a gente viu o que era o nominativo. A gente viu que o nominativo, ele é o caso do subject, né, o nosso caso do sujeito. Todos os objetos sempre, pessoal, tá? Sempre permanece no caso nominativo, sem exceção. Alguns exemplos, né, que a gente tinha lá, por exemplo, aqui, ó, Julian ist Student, né? Julian ist Student. Eu pergunto para vocês agora, quem que é o nosso nominativo, né? Quem que é o nosso subject aqui no caso, tá? Se você respondeu, né, é o que o Julian, né, é o nosso nominativo, consequentemente o student, né, também, porque eles são a mesma pessoa, tá? Então os dois eles acabam ficando, né, no caso nominativo, né? Se você respondeu corretamente, né? Então parabéns, desde já entendeu então o caso nominativo. Próximo exemplo, o que a gente tem, né? Sie heißt Maria. Sie heißt Maria, ou seja, ela se chama Maria. Lembrando lá, né, pessoal, que a gente tinha, né, quando falava a respeito, né, de subject, né, de sujeito, né, os casos do nominativo, a gente tinha, né, que alguém é ou está em algum lugar, né, eu posso falar também sobre uma pessoa, como eu estou dizendo, né, Sie heißt Maria, né, eu estou falando a respeito dela, tá, estou dando uma informação a respeito dela, e nessas situações a gente tinha o nosso caso nominativo. Meus queridos, quem é o nosso caso nominativo aqui então? Ah, você respondeu que é o Sie e o nosso Maria, né, por se tratarem da mesma pessoa, você já entendeu então o que é o nosso caso nominativo. Então, lembrando, tá, pessoal, né, que a gente tem aqui o nosso verbo sein, tá, representado ali pelo est, né, como ele está conjugado. A gente tinha falado lá então, né, para vocês a partir de agora sempre colocarem o caso, né, do nosso verbo, né, o caso que o verbo carrega, tá? No caso, o verbo sein, ele carrega o caso nominativo e o verbo heißen, se chamar, ele também carrega o caso nominativo, né? Entre parênteses ali, né, plus nom para representar o nominativo. Beleza. Der Akkusativ. Vamos lá então, meus queridos, né? Was ist das? Eu quero que vocês observem as seguintes frases. Eu vou começar com algumas frases aqui em português primeiramente, para vocês tentarem assimilar, tá? Para vocês tentarem compreender um pouquinho melhor o que é esse caso acusativo. Vamos lá então. Eu tenho a seguinte frase, primeiramente, né? Eu como a maçã, beleza? Hans bebe a cerveja. E por último, Hannah escreve a carta. Vamos analisar essas 3 frases agora com mais cuidado. Pessoal, falando lá a respeito do nominativo, né? Lembre-se do último vídeo ali que a gente teve ali, ó.
Quando eu queria saber, né, quem que era o meu nominative, né, quando eu queria saber quem que era o meu subject, eu poderia perguntar para o verbo, né, wer, quem é, está, alguma coisa, né, ou faz alguma coisa, ou também o was, tá? Lembrando que aqui o nosso wer a gente utiliza para pessoas, né, pessoas, e o nosso was a gente utiliza aqui para coisas, né, coisas em geral. Tranquilo? Beleza, vamos lá então. Se eu perguntar, né, wer, né, quem come a maçã? Qual que vai ser a minha resposta? Eu vou ter que vai ser o próprio eu, né? Então, o eu, ele está no caso nominativo porque o eu ali ele tem a função de subject. Vamos para a próxima. Hans bebe a cerveja. Pessoal, se eu perguntar, né, quem bebe a cerveja, né? Wer. Eu vou ter como resposta quem? Hans, né? Hans, então, ele está no nominativo porque ele tem a função de subject nessa frase. Próximo agora. Hannah escreve a carta. Wer. Quem, pessoal? Quem escreve a carta? Eu vou ter como resposta, então, Hannah, né? Então, ela está no nominativo porque ela tem a função de subject nessa frase. Beleza, Matheus. Tranquilo. Até eu estou entendendo, está tudo certo. Mas então, e o que seriam as palavras a maçã, a cerveja, a carta? Qual função, meus queridos, que elas exercem na frase? Observe agora aqui mais uma vez. Eu tenho eu como a maçã. Vocês concordam que quem come, come algo? Quem come, come algo, né? E se eu perguntar agora, né? O que eu como? Eu vou ter como resposta a maçã, né? Eu ali, né? Eu sou os subjects, né? Então eu estou perguntando, né? O que eu como? A maçã. Vamos para o próximo. Hans bebe a cerveja. Pessoal, se eu perguntar, né? Se eu falar a respeito aqui do verbo agora, vocês concordam que quem bebe, bebe algo? E se eu fizer a pergunta agora, né? O que o Hans bebe? Estou fazendo a pergunta, né? Por causa do subject ali, que é o nosso Hans, tá? O que Hans bebe? Eu vou ter como resposta a cerveja. Beleza? Continua acompanhando aí. Hannah escreve a carta. Vocês concordam que quem escreve também escreve algo? Tá? Se eu perguntar agora, né? O que Hannah escreve? Vocês concordam que eu vou ter como resposta a carta? Beleza? Pessoal, esse algo, tá? Esse algo que a gente tem ali, né? Quem come, come algo, né? Quem bebe, bebe algo. Quem escreve, escreve algo. Este algo é o que a gente chama de accusative object, tá? Ou directus object, tá? As duas palavras são sinônimos, né? Elas descrevem a mesma coisa. Accusative object, então, né? Se a gente for parar para analisar, então, essas frases que a gente tinha ali, como, por exemplo, né? Hannah escreve a carta. Eu tenho que esse a carta, ele é o meu accusative object ou directus object, tá? Os dois são sinônimos. Eu prefiro que vocês gravem aqui accusative object, né? Porque vocês já vão ter sempre a relação com o nosso caso acusativo. Vindo aqui agora, né, para a frase Hans bebe a cerveja. Pessoal, cadê o meu accusative object? Né? O que é o meu accusative object aqui? A gente vai ter que a cerveja, tá? A cerveja, então, é o meu accusative object ou directus object. Mais um exemplo. Eu como a maçã. Pessoal, o que é esse a maçã? Quem come, come algo. Esse algo é o meu accusative object, né? Ou directus object. Então, o que eu quero que vocês entendam, né? O caso acusativo, ele é, portanto, o nosso próprio accusative object, tá? Ou directus object. Quando eu digo aqui eu como a maçã, tá ali, né? O meu accusative object, que ele é o meu próprio acusativo, tá, pessoal? Nós temos ali, né, ainda o eu, ele é o meu nominativo por causa da função dele de subject. Agora eu tenho que a maçã, ela tá no caso acusativo, por quê? Porque a maçã tem a função de accusative object. Nós vamos falar sobre mais coisas aqui ainda, continua acompanhando, porque lá, mais para o fim ainda, né, tudo vai fazer muito mais sentido. Pessoal, olha só. Então, a gente tem, né, que o caso acusativo, ele é o nosso próprio accusative object ou directus object. Quando a gente falou a respeito da definição, né, de casos ou fall, a gente falou a respeito da função que o nome ou substantivo ele exerce em relação a outros elementos da frase, como, por exemplo, né, em relação aos verbos. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, ó, nós temos que a maçã, a cerveja, a carta, elas também são nome, né? São tudo substantivo. Porém, elas não exercem a função de subject. Elas não são o sujeito da frase. Ou seja, elas não estão no caso nominativo. Elas também são nomen,
que exercem a função de accusative object, né? Consequentemente, directus object. E por isso que elas se encontram no caso acusativo. Beleza, pessoal? Não se esqueçam, essa palavra aqui, ó, função, né? Então, eu vou ter um caso acusativo, porque aquele meu nome ou substantivo, ele assume a função de accusative object na frase. Justamente por causa do quê? Pessoal, olha só. Todos aqueles verbos que a gente utilizou ali, eles carregam o caso acusativo, tá? É uma identidade deles, né? Comer, né? Como essen, tá ali, ó. Carrega o caso acusativo. Meus alunos já conhecem, né? A gente fala, né? Sempre, né? Vai ali e escreve, né? O verbo, né? Plus AKK, tá? Plus AKK. Vocês já sabem, então, né? Sempre coloca ali em cima, né? Para vocês saberem que aquele verbo ali, ele carrega o caso acusativo. Beber, né? Trinken, né? Quem bebe, bebe algo, né? Plus AKK. Escrever, schreiben. Quem escreve, escreve algo. Plus AKK. É aquela velha questão, né, que a gente falou no vídeo anterior, né? Todo verbo carrega um caso. Todo verbo carrega um caso. E como era algo que a gente definiu aqui, né? Então a gente levou lá o carimbo, né? Do alemão com Matheus Schaff. Beleza? E para vocês se lembrarem, né? A gente tinha daí as representações ali, né? Do nosso verbo ali, né? O nosso verbo carregando então o caso dele e também definindo aqui, né, como é a identidade, né? Como é uma identidade do verbo, é uma coisa que ele carrega sempre com ele. Eu coloquei aqui como exemplo, né, o nosso verbo trinken e percebam aqui que a nacionalidade dele, né, a identidade dele é ser um acusativo. Beleza, pessoal? Tá? Mas e o porquê disso, né? Por que justamente aqueles verbos ali vão carregar o caso acusativo, pessoal? Porque todos eles, tá? Necessariamente, eles vão possuir um accusative object. Tá? Eu vou colocar agora essas frases aqui para a gente em alemão, para vocês entenderem direitinho, tá? O que acontece aqui, né? Os verbos que a gente tem e o porquê que eles necessariamente precisam de um accusative object. Olha só, nós tínhamos lá, né? Eu como a maçã. Ich esse den Apfel. Ich esse den Apfel. O nosso outro exemplo, Hans bebe a cerveja, nós temos agora. Hans trinkt das Bier. Hans trinkt das Bier. O último exemplo que a gente tinha, Hannah schreibt den Brief. Hannah schreibt den Brief. Vamos colocar agora aqui assim, eu quero mostrar para vocês a função que cada palavra assume em cada uma dessas frases. Pessoal, ali a gente tem o nosso Ich esse den Apfel. Nós temos, né, que o nosso ich ele está no caso acusativo porque o ich tem a função de subject. O nosso verbo essen está ali com plus AKK. Por quê? Porque ele carrega o verbo acusativo. E o porquê? Porque necessariamente esse verbo ele precisa, né? Necessariamente ele tem um acusativo. Ele tem um accusative object. Está sendo representado ali por nosso den Apfel. Tá? Mais uma vez agora, né? Se eu perguntar, né? Lembrando ali do caso do nominativo. Se eu perguntar, wer, né? Wer ist den Apfel? Quem come a maçã? Qual vai ser a minha resposta, pessoal? Tá ali, né? Nosso subject, né? Nosso nominativo. Eu vou ter como resposta, então, o nosso ich. Beleza? Porém, agora, eu tenho ali, né? Ich esse den Apfel. Pessoal, se eu perguntar agora, por exemplo, olha só. Eu tenho ali was, né? O que, tá? Tabelinha ali agora para o acusativo. Se eu perguntar agora, was esse ich? O que eu como? O que eu como? Qual vai ser a minha resposta? Den Apfel. Quem come, come algo, né? O que eu como? Den Apfel, né? Que tá ali, né? Que é o meu accusative object. Continuem acompanhando aqui, pessoal. Olha só. Hans trinkt das Bier. Se eu perguntar, né, no nominativo, né? Wer trinkt das Bier? Wer trinkt das Bier? Quem bebe a cerveja? Qual vai ser a minha resposta? Eu vou ter que é o Hans, né? Que é o nosso nominativo, porque ele tem a função de subject. Beleza. Agora, se eu perguntar utilizando o acusativo, was trinkt Hans? O que o Hans bebe? Qual vai ser a minha resposta? Wie lautet die Antwort? Das Bier. Das Bier, né? Was trinkt Hans? Aquilo que o Hans bebe, então, é o das Bier. Por quê? Né? É o meu acusativo, né? Que é, consequentemente, o meu acusativo object. Mais uma vez, pessoal. Hannah schreibt den Brief. Utilizando o nominativo, né? A pergunta, wer schreibt den Brief? Quem que escreve a carta? Qual vai ser a minha resposta? Hannah, né? Tem ali, né? Que é o meu agente, né? A pessoa que está fazendo essa ação, no caso, né? De escrever a carta. É o meu nominativo porque tem a função de subject. Agora, se eu perguntar no acusativo, was schreibt Hannah? O que a Hannah escreve? Qual vai ser a minha resposta? Den Brief.
Den Brief, então, né, quem escreve algo. Esse algo que eu escrevo é o meu accusative object, que no caso aqui, no nosso exemplo, né, é den Brief. Beleza, meus queridos, vamos lá então, né? E o que significa tudo isso, afinal, né? Tá acontecendo um monte de coisa aqui, beleza, né? O que ocorre de mudança? Vocês se lembram que lá no nosso vídeo a respeito de nominativo, né? A gente tem o nosso der, die, das e o nosso DPL, né? Que são os nossos articles, né? Que cada um deles carrega um gênero e tal, como a gente falou nos vídeos anteriores. Beleza. Mas o que acontece agora no acusativo? Pessoal, percebam, tá? Que no meu acusativo eu vou ter essa mudança do meu der para den. Tá? Muita atenção. É a única coisa que vai se alterar. O meu article, né, der, que a gente tinha no nominativo, no acusativo, ele vai ser den. Percebam agora aqui bem direitinho nos nossos exemplos que a gente tinha. Pensando aqui assim no português um pouquinho, né? Como que a gente escreveria em alemão? Por isso que eu quero mostrar para vocês como vocês podem errar isso, né? Fazendo essa comparação português-alemão. Nós temos que ich esse der Apfel. Seria o normal, né? Eu como a maçã, tá? Porque Apfel é der, né? Tá aqui em cima, né? Der Apfel, ou seja, é masculino. Uma coisa, pessoal, que vocês não podem se esquecer é justamente isso aqui. O meu verbo essen, ele carrega o caso acusativo, portanto, ele tem necessariamente um accusative object, né? Que nesse caso aqui está sendo representado por der Apfel. Portanto, se o meu accusative object, né, é o meu próprio acusativo, eu não posso ter ali der. Não posso de jeito nenhum der. Vocês não podem se esquecer que, como a gente tinha ali antes, né, que o meu der do nominativo no acusativo, ele vai virar den. Portanto, né, como a gente tem essa ação ali, né, em cima desse, o meu der Apfel, né, ele está no caso acusativo, por causa que eu tenho meu verbo ali em cima agindo sobre ele, né, eu não vou ter ich esse der Apfel, mas sim ich esse den Apfel. Nesse exemplo aqui agora, pessoal, vocês vão entender direitinho, tá? Como que ocorre essa mudança, né? Quando a gente tem um nominativo e quando a gente tem um acusativo. Percebam bem a frase agora. Der Mann ist der Apfel. Isso é o que a gente colocaria, né? Pensando assim, né? O homem come a maçã. Beleza, porque Apfel é der Apfel. Né? A gente tem ali, então, que der Mann, tá? Os dois, né? Tanto der Mann quanto der Apfel, eles têm o mesmo article. Os dois são masculinos. Der Mann ist der Apfel. Porém, o que a gente não pode esquecer? O meu verbo essen, ele carrega o caso acusativo. Ou seja, eu vou ter necessariamente um acusativo object, que está sendo representado aqui por qual palavra? Der Apfel. Der Apfel é o meu acusativo object, que consequentemente é o meu próprio acusativo. Ou seja, eu não posso ter ali der Apfel, né? Eu não posso escrever ali justamente por quê? Porque der no acusativo vai virar den, ou seja, né, o meu verbo está ali agindo em cima então, desse der Apfel e a gente consequentemente vai ter então der Mann ist den Apfel, pessoal. Não se esqueçam disso. No nominativo, né, a gente tem o nosso der, porém no acusativo, né, quando eu tiver o meu próprio acusativo, eu vou ter essa mudança, né, essa alteração, né, do article de der para den. Beleza? E percebam que aqui no der Mann, né, eu não tenho nenhuma alteração. Por quê? Porque der Mann é o meu subject, né? Quem está fazendo a ação. Ele permanece no nominativo, né? Ele é o meu subject. Percebam que aqui no nominativo o der permanece der. Vamos analisar agora direitinho os próximos exemplos para vocês absorverem realmente esse conceito de acusativo, né? De accusative object. Meus queridos, eu tenho aqui, ó, Hans trinkt das Bier. A gente tem ali, né, das Bier, porque das Bier é neutro, né? Bier é neutro, né? Ela tem o article, né? O genus dela é neutro, que é representado pelo das, né? Das Bier. Hans trinkt das Bier. Mais uma vez aqui, meus queridos, nós vamos ter o verbo trink, né? Quem bebe, bebe algo, né? Ele carrega o caso acusativo. Aquilo que a gente bebe, né? Esse algo é representado pelo meu accusative object. Was trinkt Hans? O que o Hans bebe? Eu vou ter das Bier, né? Ele que é o meu accusative object. Percebam aqui, meus queridos, agora que do nominativo para o acusativo, o meu das, ele permanece o mesmo, tá? Eu não tenho alteração no acusativo para o das. Como eu também não vou ter para o die e nem para o DPL. A nossa única atenção que a gente tem que ter quando a gente pensa em acusativo é em relação ao der, né? Que tem essa alteração para den. Então, aqui, da mesma maneira, a gente vai ter ainda, né, o meu verbo ali agindo em cima do das Bier. Das Bier continua sendo meu accusative object, porém não sofre alteração, porque do nominativo para o acusativo no neutrum, tá? A gente não tem alteração. Percebam agora o próximo exemplo. Eu tenho que Hannah
schreibt der Brief, né? A Hannah escreve a carta, como a gente colocaria, né? Por quê? Der Brief, né? Eu tenho que... Brief é der, né? É um masculino. Beleza, mas o que a gente não pode esquecer? Mais uma vez, falem aqui para mim, pessoal. Todo verbo carrega um caso. O verbo schreiben carrega o caso acusativo. Se eu tenho um acusativo, consequentemente eu vou ter um acusativo object, que está sendo representado aqui por der Brief. Ou seja, eu não posso escrever que Hannah schreibt der Brief. Por quê? Justamente porque eu tenho ali o meu caso acusativo, e no acusativo a gente já sabe, né, que o nosso der ele vai virar den. Então está ali o nosso verbo, então agindo acima daquele der e transformando ele então em den, né? Hannah schreibt den Brief. Beleza? Por enquanto aqui, pessoal, tudo certo? Continue acompanhando aí. Vocês podem perceber que a gente falou agora só a respeito de coisas, né? A maçã, a cerveja e a carta. Tá? E agora a pergunta é, né? Mas será que a gente vai utilizar o acusativo apenas para coisas? E a resposta é não. Vamos ao exemplo agora do verbo lieben, né? Que significa amar. Vamos lá. Meus queridos, eu coloquei aqui como exemplo, tá? Julia liebt der Mann. Tá? Julia liebt der Mann. Você concorda quando a gente fala, né, a respeito do verbo amar? Você concorda que quem ama, ama alguém ou algo? Né? Eu posso amar uma pessoa, tá? Eu posso amar alguma coisa. Eu amo a minha casa, por exemplo, né? Posso dizer isso, tá? Eu amo o meu cachorro e tal, né? Então a gente tem, né, que o amar, né, significa quem ama, ama alguém ou algo. Nós temos aqui então, né, Julia liebt der Mann. Por que a gente colocou aqui primeiramente der Mann, né? Porque Mann é der, né? É der que é masculino. Tranquilo, uma coisa que a gente não pode esquecer, pessoal, mais uma vez, né, que o meu verbo lieben, ele carrega o caso acusativo. Por quê? Quem ama, ama algo ou alguém. Justamente esse algo ou alguém que a gente tem é o meu acusativo object, né, que no caso aqui a gente colocou der Mann. Porém, se a gente fosse lembrar, né, que o nosso der, ele muda para den, a gente não vai poder deixar aqui, né, que Julia liebt der Mann, mas sim que Julia liebt den Mann. Julia liebt den Mann. Pessoal, agora lembrando ali daquela nossa frase ali, né, quando a gente dessa tabelinha ali do acusativo, né, a gente perguntava, né, was, né, was trinkt Hans, was schreibt Hannah. Porém agora, pessoal, como a gente está trabalhando aqui com der Mann, né, nesse caso aqui está, né, no acusativo, é den, né, den Mann. Vocês entendem, né, que Mann é uma pessoa, certo? Uma pessoa, beleza? Da mesma maneira que o nosso der, né, no acusativo, ele vira den, a nossa pergunta que a gente utilizava lá para perguntar quem, né, quem faz alguma coisa, quem é alguma coisa no nominativo, ele vai se transformar também em wen, né? Wen. Então tá ali em cima a nossa tabelinha, né? Wen representando o nosso quem, tá? Então isso daqui a gente vai utilizar, essa pergunta, né, seria daí para pessoas, tá? E o nosso was a gente tem aqui que vai ser para coisas, né? Coisas em geral. Ou seja, se eu perguntar agora, né, lembrando ali um pouquinho do nominativo. Wer liebt den Mann? Wer liebt den Mann? Pessoal, qual que vai ser a minha resposta? Né? O que eu vou ter ali? Ó, nominativo, né? Wer, quem que ama, né? O homem. Qual que vai ser a minha resposta? Eu vou ter que a minha resposta vai ser Julia, né? Julia é o meu nominativo, né? Porque é ela que é o meu subject, né? Ela que ama alguém, né? Ama algo ou alguém. E agora, se a gente transformar, né? Se a gente pensar nessa pergunta aqui no acusativo, eu posso perguntar Wen liebt Julia? Lembrando que esse nosso wen é para o acusativo se referindo a pessoas, né? Quem? Meus queridos, falem para mim qual que vai ser a resposta que a gente vai ter aqui agora. Wen liebt Julia? Nós temos como resposta, então, que vai ser den Mann. Por quê? Porque esse den Mann, né, é o meu acusativo object. Aquele quem, né, é quem a Julia ama. Beleza, meus queridos? Vamos lá, então, para uma pequena revisãozinha aqui. Eu quero que vocês tenham em mente sempre, tá, a respeito do nominativo, né? Eu sempre vou ter um substantivo ou nomen. Ele vai estar no nominativo, né, no caso nominativo, por causa da função que ele assume como subject, né? O nosso sujeito lá da frase. Por outro lado, no acusativo, eu também vou ter substantivo e nomen, tá? Eles vão estar no caso acusativo. Por quê? Porque eu tenho, ele vai ter a função de accusative object, né? Ele vai estar assumindo a função de accusative object ou directus object. E além disso tudo, né? Além dessa função, né? De onde que vem essa função? Por causa justamente dessa frase. Todo verbo carrega um caso.
todo verbo carrega um caso. E esses verbos aqui, necessariamente, né, eles carregam o caso acusativo. Por quê? Por quê? Pois eles possuem necessariamente um accusative object. O que é esse meu accusative object? Quem come, come algo. Tá ali esse algo é o meu accusative object, né? Trinken, né? Quem bebe, bebe algo. Quem escreve, escreve algo, representado pelo schreiben. Quem ama, ama algo ou alguém. Não se esqueçam lá, né? Que a gente teria daí o nosso wen oder was para representar daí, para fazer as perguntas, né? Para a gente descobrir qual que é o meu accusative object. E lembrando, né, que esses verbos, tá? Eles têm como característica, então, opa, deu uma panezinha aqui, é a característica, né? Uma identidade que eles carregam, tá, pessoal? Por isso que a gente bota, né, esse plus AKK aqui, que é justamente para representar, né, que aquele verbo, ele carrega o caso acusativo e ele vai ter necessariamente um accusative object. É uma característica do verbo, tá? Ele carrega, né, essa identidade ali com ele. E aqui vai uma dica para mim, uma dica minha, né, para vocês, tá? Aprendam, meus queridos, tá? Diretamente em alemão, quais verbos carregam quais casos, tá? Não cometam o erro, né, de pensar que, em português é assim, então também é assim no alemão. Não. Vão ter situações mais para frente, eu não coloquei elas aqui porque eu não quero confundir vocês agora, mas vão ter situações em que o que é em português não coincide com o que é em alemão. Então, muito importante que vocês aprendam diretamente, né, quais são os verbos, né, quais verbos, né, que carregam tais casos. Eu coloquei mais alguns exemplos ali para vocês, né? O anrufen, o abholen, o bezahlen, o vergessen, todos esses verbos também carregam o caso acusativo e necessariamente vão ter um accusative object. E agora, para a gente finalizar então, né? Eu pergunto para vocês agora, pessoal, tá? Eu quero que vocês me digam, né? Se o verbo haben, finden, brauchen e mögen também carregam o caso acusativo. Eu quero que vocês procurem lá no dicionário, que vocês deem uma olhadinha e me digam o que vocês acham. Lembrando, tá? Primeiramente, né? A gente não pode comparar sempre o que é no português como com o que é em alemão. Mas eu quero que vocês já comecem a pensar desse jeito aqui, né? Como a gente está tendo aqui agora, né? Eu quero que vocês procurem esses verbos aqui e que vocês tentem me dizer, né? Será que esse verbo aqui realmente é acusativo, né? Será que eles também carregam o caso acusativo, como eu estou pensando, como eu estou imaginando? Escreve aqui nos comentários, me diz o que vocês descobriram aí. Meus queridos, é isso que a gente tem aqui para hoje, então, em relação ao acusativo. Qualquer dúvida, né? Eu quero que vocês me mandem mensagem, tá? Me escrevam, tá? Me perguntem realmente, né? Sempre na medida do possível, eu respondo vocês e escrevam aqui e digam, será que esses verbos são, né? Será que eles carregam ou não carregam um acusativo? Sucesso nos estudos, meus queridos. Um grande abraço a vocês. Alles Gute und tschüss. Olha nós aqui pedalando de novo, meu.